Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos assiste aqui no Pro Futebol, aqui no Clube da Esquina. O quinto episódio da nossa prévia para a semana 4 da NFL. E diferente dos outros episódios, não estamos ao vivo hoje. Estamos publicando na quinta-feira, como de costume. Porém, por uma ocasião muito especial e algo que eu pessoalmente desejo tudo de bom, porque eu queria muito fazer isso em outro país essa semana. Nosso amigo Alex estará rumando aos Estados Unidos na quinta-feira. E por conta disso, a gente está gravando na quarta-feira. Alex, como você está? Estou muito bem, meu querido. Ansioso para viagem, certo? Criar um conteúdozinho diferente para a galera do Pro Football aqui também, né? Cara, lá para o Endzone Brasil. E vamos com tudo para essa prévia, mas antes eu queria te perguntar, Henrique Bulho, por que você não fez uma responsabilidade financeira saindo para a Irlanda nesse momento? Essa é a minha dúvida. Eu acho que os meus planos de ir para Irlanda, eles já estavam no ano que vem. Eu Uhum. tenho essa vontade, é um país que eu acho muito lindo mesmo. Eu tenho morro de vontade de ir para lá. E essa vontade ela foi mais exacerbada porque um dos meus melhores amigos se mudou pra lá. Eu já tenho essa vontade antes dele, tá? Mas meio que reforçou isso também. E eu tô contando com a boa vontade e a benevolência da NFL, que me fez assistir uma coletiva completamente não necessária, pra não usar outros termos, no começo dessa semana. E aí eu quero contar com a boa vontade da NFL de repetir esse jogo lá no ano que vem, para que nós do Pro Football possamos obter credenciais e ir lá cobrir. E aí eu tenho uma promessa para mim mesmo, que se tiver jogo na Irlanda na temporada que vem, eu estarei lá. Se não for como credencial, irei como fã. Confio e torço para que consiga credencial, mas seria totalmente entendível se a gente não conseguisse para um jogo internacional. Mas, como eu disse no Twitter, 49% meu queria muito ter feito isso. Infelizmente, os 51% são responsáveis demais e eu não gosto desse 51%. Perfeito, meu querido. Espero que ano que vem essa oportunidade se concretize, certo? Tal qual eu também sempre quis fazer o que estou indo fazer agora, né? Tava planejando há bastante tempo, vou dar um rolezinho lá pela Califórnia, certo? Mas eu tô indo principalmente para pisar no Rose Bowl, meu querido. Que eu falei, eu só vou se der para ir lá, mano, senão eu nem apareço, certo? Vai ser lindo, cara, os conteúdos que vão sair disso daí. Simbora que vai ser uma semana que eu amo. A gente não vai falar especificamente desse jogo, né? Mas eu vi os jogos em loco, cara. Isso é bizarro. Isso é bizarro de imaginar. Então aproveita e conta pra galera. Eu já sei a lista, óbvio. Mas conta pra galera quais jogos você e o PP vão ver por lá. Estaremos em 49ers e Jaguars, certo? Ver o quarterback 3 dos 49ers ser titular. Será? Vamos ver isso daí, né? Estaremos também, cara, em 49ers e Rams, certo? O Thursday Night Football da semana que vem. Vamos assistir UCLA e Penn State no Rose Bowl. E também Chargers e Commanders. E aí depois voltamos para a nossa querida Brasil, né? Nosso querido Brasil. E é isso. Ah, o cara fala com um tom de tristeza depois de ver 4 jogos, de pisar no Rose Bowl, Vai ser lindo. de ver Nossa. um Shanahan e McVay. Apoiar o 0-1, né? Não tem como. É, o 0-1. Não disse qual, mas o 0-1. Alex, antes da gente começar oficialmente, eu sei que a gente já enrolou 4 minutos aqui. Deixar primeiro, antes de mais nada, um gigantesco agradecimento a todo mundo que atendeu nosso pedido e entrou lá no nosso grupo. Vai estar aqui na descrição de novo. Se você não entrou ainda, por favor, peço que entre. Dê um salto legal de membros. Vou começar a surgir coisas cada vez mais legais lá, tá? Hashtag novidades em breve. Mas dê um upzinho legal. A gente já chegou ali a 100 membros. É claro que a gente quer muito, mas muito mais que isso. Mas já deixa esse agradecimento, porque deu uma boa diferença. E também peço que divulguem para amigos, para quem gosta de apostar, para quem só gosta de NFL. Vai começar a surgir muita coisa lá. Vai ser o nosso grande foco, junto com o Instagram e redes sociais nesse ano. Então, deixo aqui o meu grande agradecimento. E também agradecimento às nossas patrocinadoras, que agora vocês veem na tela, e isso nos deixa muito feliz. Estamos chique. Agora a gente finalmente não tem mais aquela marca d'água horrorosa do StreamYard. Mas agradecer primeiro, claro, a VB Consultoria, que tem vindo muito forte com a gente desde de muito tempo. O Vinícius, todo o pessoal da equipe, o Ciro, o Betinho, que também gosta bastante de NFL.
E assim, esses caras estão com a gente há muito tempo. Muito do que a gente faz no Pro Football é por conta deles. Agradecer o pessoal da Ultrabet, dessa grande patrocinadora nesse ano. Como sempre falamos, só nos aliamos a eles porque a gente teve total certeza da credibilidade. Já falamos pra vocês várias vezes, recusamos dezenas de propostas que financeiramente teriam sido boas, mas que não se alinham com os valores do Pro Football. Ultrabet 100% regulamentada em relação à lei brasileira, joga com responsabilidade apenas maiores de 18 anos. E também o pessoal da FN Network, que tem chegado forte com a gente também em relação a outras parcerias. E destacando que esse episódio, pré-semana 4, vai pro ar no dia 25 de setembro. Dia 26, sexta-feira, 12 horas. Primeiro episódio do Pro Football Talks. Entrevista que eu fiz com o Anthony Curti. Já entrevistei o Alex, já entrevistei o Deivão, já entrevistei o Gorim. Vai vir muita gente legal ainda. Vocês podem ver também quem já foi entrevistado no nosso Instagram. E depois de 6 minutos de programa, podemos finalmente começar as nossas prévias, meu amigo. Vamos com tudo, meu querido. Quero reforçar pra galera, assistir o Pro Football Talks, tá? O episódio comigo ficou muito legal, o episódio com o Gulinho estava presente, então já sei como vai ser também, certo? Curti bastante, cara. Você só trouxe estrela aí, é um conteúdo que a ideia foi brilhante, assim, e tenho certeza, cara, que os episódios ficaram incríveis, as pessoas são incríveis, você mandou muito bem entrevistando, então a galera não vai deixar de conferir, certo? Eu vou só dizer uma coisa aqui, que eu sei que é um baita de um clichê, mas isso aqui eu posso garantir, porque eu conheço o cara há 15 anos. As coisas que eu discuti com o Kurt, o modo com que a gente falou de futebol americano, vocês nunca viram isso. Eu tenho absoluta certeza, tá? Então é aqueles clichês de não sei quem como você nunca viu, se aplica perfeitamente. E o mesmo vale pro Deivão também, mas eu sei que, como é o primeiro episódio com o Kurt, então eu deixo aí esse destaque. E o episódio com o Alex, vocês vão ver a gente falando que todos vocês precisam de terapia. Recomendo, tá? Minha agenda tá aberta. É isso. Alex, primeiro jogo da semana, já que a gente não tem chat, porque é um programa gravado, eu vou trazer algo que a gente falou no podcast, que foi pro ar na terça-feira. A defesa do Mike McDonald é real. A gente sabe que o Seattle Seahawks não enfrentou grandes times. A gente sabe que o New Orleans Saints não é um primor ofensivo, nem defensivo, mas ofensivamente é pior ainda. Mas o Seattle Seahawks tem agora a cara de Mike McDonald desde o começo da temporada. Enfrenta um Arizona Cardinals que muito me decepcionou, tá? Muito mesmo contra o San Francisco 49ers. E, sinceramente falando, não espero que esse jogo seja equilibrado, mas vou dar a você a oportunidade de me convencer que pode ser. Não, eu não... Pô, é porque eu não sei se vai ser necessariamente desequilibrado, mas eu também não tô tão confiante em ficar defendendo o Arizona Cardinals nesse momento, sabe? Vou começar pelas coisas boas. O Arizona Cardinals, certo? Equipe, franquia, time. Continua. Vou começar pelas coisas boas. Acho que essa defesa do meu incompreendido, querido e amado Jonathan Gannon começou bem a temporada, certo? É uma equipe que é muito criativa, você tem uma versatilidade interessante, assim, joga com muito dime, esse desde Buda Baker bem livre, assim, tá podendo defender o jogo terrestre. É uma defesa, cara, que marcou 2 safeties no fundo do campo, né, coberturas muito split safety. Eu gosto muito da forma com que eles fazem isso, porque agora eles têm linha defensiva. Então agora a gente tem o George Sweat, Eagles Legend, campeão do Super Bowl, certo? Um Calais Campbell que é interminável, o Baron Browning, e mesmo sem mandar blitz, é um time que agora finalmente consegue pressionar, certo? É uma defesa que eu acho bem interessante, que vai precisar gerar essa pressão aqui para afetar o Sam Darnold, né, que é um quarterback que cai bastante de rendimento quando está pressionado, mas nessa temporada está bem protegido. Acho que essa tem sido assim, uma grata surpresa para mim desse time de Seattle, né, que começou bem protegendo o seu quarterback, né, e um Sam Darnold que tem jogado muitas bolas do Jackson Smith-Njigba, né, tá num nível de eficiência assim, muito, muito alto nessa temporada, né, acessando ali o meio do campo. E estou curioso para ver se vão conseguir, né, defender essa defesa, no caso, né, o ataque em profundidade de Seattle, né, que teve muita bola no fundo do campo assim, no último jogo. Então, estou bastante curioso com a defesa que limita bem isso, né, de certa forma. Então, uma força contra força aqui, né, por mais que seja um ataque com personal mais pesado, 2 running backs, né, 2 tight ends, eles colocam a galera bem pesada e condensada, assim.
usam muito do play action para facilitar para o seu quarterback, certo? Que é o que o bom coordenador ofensivo tem que fazer quando o Darnold é o seu QB. E ele tem provado, né, que dá para confiar quando ele está bem protegido, pelo menos até o momento. Então, estou curioso para ver esse duelo desse lado da bola, falando de coisas boas primeiro, certo? Eu tô com você nesse ponto, especialmente do play action em relação à proteção. Acho que é uma grata surpresa essa linha ofensiva do Seahawks, tá? Vimos jogos muito ruins mesmo com relação à proteção do passe no ano passado. Isso afetou muito o Geno Smith e afetou muito o ataque de modo geral. Só que eu tenho dificuldade de ver essa linha produzindo tão bem contra a defesa dos Cardinals. Porque eu sou muito crítico e você sabe disso, mas você citou que é um pass rush muito reforçado. O Calais Campbell teve impacto na semana 3 contra o San Francisco 49ers. Josh Sweat teve jogadas de impacto, dispensa comentários, é um pass rusher puro de alta qualidade. Baron Browning é um cara que recebe pouca atenção, menos do que deveria. E eu tenho gostado também do grupo de linebackers de Arizona. Eu acho que o Mac Wilson na semana 3 me agradou bastante. E assim, a gente comentou isso em off. Você falou isso primeiro, depois o Davis falou, depois o PP falou e eu falei hoje, porque eu só vi hoje, que as chamadas defensivas do Jonathan Gannon no drive final não foram boas. A Arizona basicamente se fechou em cover 4 e, bem, não foi bonito de se ver, né? Mas aí a gente vai atribuir isso às chamadas. Eu acho que a Arizona, da forma que tem se portado, pode sim causar confusão ao Sam Darnold. E aí eu acho que vira um ponto relativamente óbvio, que é o seguinte: quarterbacks que sofrem com a pressão, que são quarterbacks que se desesperam quando as coisas não estão dando bem, esses quarterbacks eles também tendem a se dar mal quando as respostas rápidas não estão ali. E a Arizona, eu consigo ver esse mix de cobertura deles. Quando eles não se fecham em cover 4 e deixam basicamente o meio do campo completamente livre para São Francisco pontuar, é um time que mostra coisas defensivamente boas. Eu acho que, de modo geral, na partida da semana 3, teve alguns mixezinhos de coberturas ali e algumas coisas legais que essa unidade mostrou. O que pode dificultar pro Sam Darnold. Porque quarterbacks como o Sam Darnold são propensos a errar. A gente viu isso em, várias paradas dele. E, inclusive, em Minnesota, a gente viu isso em alguns momentos e alguns jogos bem ruins dele. Embora, claro, tenham sido menos jogos do que a gente tá acostumado a ver. Agora, pra mim, o matchup não vai ser decidido por esse defesa dos Cardinals contra o ataque dos Seahawks. Eu acho que vai ser força contra força realmente. Mas pra mim é muito difícil de imaginar um cenário onde os Cardinals consigam trocar tiro nessa defesa dos Seahawks. Porque a gente tá falando de um front extremamente diverso, um front de alta qualidade, um front que tem se mostrado bom, pressionando pelo interior, tem criado problemas para as linhas defensivas, um front bastante distantes. Secundária de Seahawks, a gente sabe também que tem bons cornerbacks. Pra você ver um quarterback que nesse começo de temporada tem sido inconsistente como o Kyler Murray e um ataque aéreo que tá deixando a desejar, pontuar contra essa defesa de Seattle a gente já viu que não é fácil. Não, eu concordo contigo por esse lado da bola assim também, sabe? Acho que o Kyler geralmente não joga bem contra as defesas do Mike McDonald, né? E o que me pega nesse ataque, cara, eu acho que a gente estava conversando sobre isso, no parte do Nico, essa desconexão entre o quarterback e o coordenador ofensivo, sabe? O Petzing pode ser que ele seja um bom coordenador, mas não sei se ele tem um quarterback certo para isso, e vice-versa. Eu acho que o Murray pode ser um bom quarterback, ele não tem tanta consistência, digamos assim, né? Mas ele não tá no sistema que maximiza o que o Kyler faz de melhor, certo? Eu acho que esse ano ele tá lançando muito no meio do campo, não tá lançando tanto em profundidade, né? E é muito desconexo, assim, para mim, certo? Mas você tem ali um McBride que é muito maximizado nesse sistema, né? Você coloca mais tarendes em campo, etc. Você tem uma linha que é relativamente boa aqui de Arizona, certo? Eu não acho que o Kyler fica muito confortável e eu queria saber de você, Bully, nesse ponto específico, antes de eu trocar para a defesa de Seattle. Você consegue me explicar o que está acontecendo com o Marvin Harrison Jr. até esse momento? Cara, explicação lógica é que Barry. Porque o drop da semana 3 é coisa de Barry. Sim. Mas assim, agora, numa explicação mais séria, eu penso muito no ponto de que ele realmente não está sendo utilizado como deveria. Porque a gente tá falando de um Kyler Murray, que goste quem está ouvindo ou não, mas é um dos melhores passadores da NFL em profundidade. Sempre foi. Muito bom nesse passe vertical.
Enquanto que o Marvin Harrison Jr., eu sinto que a árvore de rotas dele tá relativamente limitada nesse ataque do Pats. Sim. E em 2023, que foi o primeiro ano do Pats em Arizona, ok, não foi um grande ano da franquia, a gente sabe, mas ali faltava bastante talento humano. Esse time conseguiu mostrar coisas legais. Especialmente com o trabalho do Petting. Eu elogiei bastante e eu sinto que até no ano passado ele fez um bom trabalho. Não concordo com as diretrizes ofensivas dele nessa temporada. Porém, quando você tem um cara da qualidade, do talento, e que não tá tão desenvolvido ainda como o Marvin Harrison Jr., mas com o potencial que ele tem, você tem que montar o ataque à volta dele. E eu entendo que você tem o Trey McBride, que é top, sei lá, top 3 tight ends da NFL com facilidade. Mas você tem que pensar num todo. O Kyler Murray é um cara que passa muito bem a bola em profundidade. Você não pode basear o seu ataque no meio do campo. Então eu tô 100% com você nesse ponto. Mas pensando numa explicação mais racional, eu só acho que ele é mal utilizado em Arizona. Perfeito, eu tô contigo também, cara, e é frustrante, sabe, esse trabalho do Petting de maneira geral, porque, como você falou assim, ele começou bem, mas não tinha tanto talento, a gente fala, pô, se chegar mais talento, com ele tendo mais uma off-season, tendo mais tempo, assim, mais experiência, o ataque vai só melhorar, e aí as coisas vão conseguir fluir, né? Só E mais agora 72 horas, fica... né? Exato, cara, a gente fica frustrado, assim, de ver, porque é isso, hoje em dia eu sinto que é muito desconexo, sabe? Mas a defesa de Seattle não tem nada com isso, certo? E tem uma linha aqui que, para mim, acho que é bem esse matchup, assim, sabe, da linha defensiva de Seattle, cara, que tá funcionando muito bem como grupo, né? Williams, Maf Marcus sensacional, Lawrence, Byron cara. Murphy, cara, tá Maf perfeito, tá jogando muito, né? Como grupo, tá conseguindo pressionar bastante, né? E o Murray, outro cara que, quando tá pressionado, né, tem uma queda muito grande na sua performance. Sim. Mas, para além disso, né, acho que essa secundária também é muito boa, cara. O Jones ali no meio, né, desde que chegou, mudou essa defesa. Você tem Woolen, Witherspoon, Job, Eagles Legend, né, cara? Fico feliz de ver o Job jogando bem. Mas é assustador ele tá jogando o que ele tá jogando em Seattle, o que tá? ele tá jogando, Isso aí definitivamente. é É um cara que assustador. eu sempre gostei, mas eu não achei que ele tinha esse nível de jogo dentro dele, não, se eu for sincero, tá? Então, fico feliz, certo? E é uma defesa que é muito legal de ver, né? Como vocês não necessariamente foi muito testada ainda, mas é uma defesa que eu estava bem otimista antes da temporada, né? E Seattle não escolhe a tabela, certo? Até que acho que vai fazer valer essa força, cara, nesse matchup. E outro que eu tô curioso assim, também nessas trincheiras, né? Esse jogo terrestre de Arizona, certo? Agora sem o James Conner, mas um Benson que tava mais explosivo, certo? Nos toques que teve, assim, em relação ao Conner, contra uma defesa terrestre que estava marcando muito bem, né, em Seattle. Então, aqui também com essa diferença de personnel, né, Bully? Que é um ataque que é mais pesado, então coloca mais talentos, e uma defesa que marca em níquel. Então, será que a gente vai ver mais base? Será, né, como é que eles vão responder a isso? Mas eu tô muito curioso, certo? Então, nessa parte do jogo terrestre, aqui também das trincheiras. Mas, de maneira geral, não acho que a Arizona vai conseguir acompanhar o outro lado. Acho que a defesa de Arizona vai limitar o ataque de Seattle até certo ponto, mas a defesa de Seattle vai limitar ainda mais o ataque de Arizona, e acho que Seattle sai vencido outro confronto. Tô com você, eu fui buscar números pra ilustrar isso, e tem um que eu acho que é bem interessante, porque há alguns anos, a defesa do Baltimore Ravens, quando o Martindale era o coordenador defensivo, era conhecida por, sim, uma porrada de blitzes. Era de longe número 1 da liga, foi por muito tempo. E aí chegou o Mike McDonald e se esperava que ele usava menos blitzes, é claro, mas a gente pensava muito no sistema do McDonald, em vez de necessariamente a agressividade que o Martindale utilizava naquele momento. Aí eu tô buscando aqui números pra trazer esse ponto. Seattle, nas primeiras 3 semanas, de acordo com o Pro Football Reference, um time que tem 14.6 de blitzes, que é a quarta menor marca da liga. E aí você olha, 29,3% de pressão, quarta maior marca da liga, 36 pressões gerais, segunda maior marca da liga, 3.2 jardas terrestres cedidas de média, terceira menor marca da liga. Então é uma defesa que não precisa de esforço para produzir, basicamente. Não precisa mandar blitzes, tá sempre lá. E faz um trabalho muito bom no jogo terrestre por conta desse excelente trabalho do Mike McDonald. E isso tem que ser valorizado. Porque quando ele chega em Seattle no ano passado, embora Seattle tenha começado 3-0, foram 3 vitórias bastante esquisitas contra times ruins. Claro que o Denver Broncos foi para os playoffs, mas foi a primeira semana do Bo Nix.
E se esperava que demorasse um pouquinho para essa defesa de Seattle realmente chegar e ter a cara do Mike McDonald. Ela chegou, ela é tudo isso que a gente tá vendo e ela vai dar muito trabalho na temporada. Se no ano passado eu falava que o Seattle Seahawks ia ter muita dificuldade de ganhar e que eu não achava que era um grande time, agora eu acho que é esse grande time e eu acho que vai ganhar com... Bom, 7 a 10 pontos, acho que é uma previsão justa. Ah, não, então justo. Então eu fecho contigo. Achei que você tava pensando num jogo mais desequilibrado, assim. Acho que 7, 10 pontos é uma boa margem, assim, que faz sentido pra mim de ver Seattle vencendo essa partida. Beleza. Jogo 2, primeiramente e anteriormente, Go Birds. Go Birds. Só pra gente não ser injusto, igual a gente sempre faz, Seahawks e Cardinals, quinta-feira, 9h15 da noite, Sport TV 2. Jogo 2, GETV, domingo, 14 horas, Philadelphia Eagles e Tampa Bay Buccaneers. Eu vou puxar esse jogo aqui, porque a gente acabou de falar de Seattle, e eu acho que tem um ponto muito importante a ser dito aqui. Dois times que constantemente batem no Philadelphia Eagles, não importa o contexto, não importa a situação, são o Tampa Bay Buccaneers e o Seattle Seahawks. Sim. Eu não sei dizer o que acontece com relação ao Seattle Seahawks, que não eu acho que eu nunca vi os Eagles ganharem do Seahawks, sem exagero nenhum. Eu falei disso com o PP hoje, cara. Era com o Russell Wilson, aí sem o Russell Wilson, aí teve Com Carson Wentz, no ano de campeão cara. do Super Bowl, enfim, isso não funcionava. Mas o Tampa Bay Buccaneers também é um time que em anos recentes tem tido o número do Philadelphia Eagles. Em 2021, primeiro ano titular do Jalen Hurts, primeiro ano do Nick Sirianni, os Buccaneers vencem com facilidade. O Tom Brady tem um bom jogo nos playoffs, não é um confronto equilibrado. 2023, semana 3, os Eagles vencem, mas vencem um jogo apertado. E na temporada passada, e 2023, claro, de novo no Wild Card, outra vitória fácil do Tampa Bay Buccaneers, pós-colapso defensivo do Philadelphia Eagles. Temporada passada, semana 4, mais uma vitória bastante fácil do Tampa Bay Buccaneers. E lições foram aprendidas pelo Vic Fangio. Vale a gente lembrar que pós-semana 4, o Philadelphia Eagles tem a semana de folga, e é quando a coisa deslancha de vez na temporada, quando o time realmente vira uma grande fortaleza. Porém, entretanto, contudo, a mística é muito forte para Tampa Bay. E aí eu trago alguns pontos. Os Eagles não vão ter o Nolan Smith, que é o melhor pass rusher pelo extremo. Os Buccaneers vão ter de volta o Tristan Wirfs e o Chris Godwin. Chris Godwin treinou 100% hoje. Participação completa, a tendência é que eles treinem na semana 4. Jogando fora de casa, jogando contra um time quente, dois times 3-0, dois times que são muito fortes. E um treinador que, em anos recentes, tem tido o número do Nick Sirianni. Eu sei que semana passada eu apostei no Los Angeles Rams. Pra quem não sabe, eu sou torcedor do Philadelphia Eagles, o Alex também é, mas a gente faz o nosso trabalho de forma bastante profissional aqui. Semana passada eu apostei nos Rams, não confiando no ataque dos Eagles. Essa semana eu vou fazer a mesma coisa, porque eu acho que Tampa Bay tem esse entendimento de como dominar o Philadelphia Eagles, e simplesmente é um time que, além de estar saudável, também vem em grande fase, joga dentro de casa. Os Eagles podem equilibrar esse jogo se ofensivamente trouxerem esse ataque mais vertical e mais agressivo que fizeram no segundo tempo contra os Rams, mas eu aposto em Tampa Bay. Justíssimo, meu amigo. Eu, por outro lado, acho que o Philadelphia Eagles nunca mais vai perder um jogo, né? Sacanagem. Mas essa foi a nossa última derrota, né? Na semana 4 pro Tampa Bay Buccaneers, com o Jalen Hurts como quarterback. Desde então, o Hurts não perdeu nenhum jogo, que é loucura. Loucura. Eu quero esse banner do 17-0, certo? Mas nesse jogo em específico, eu acho compreensível sua aposta em Tampa Bay, mas eu vou ficar com os Eagles aqui. Eu acho que o que vai acabar salvando os Eagles são essas lesões. Certo? De Tampa Bay está aí desfalcado de maneira geral, assim, começando pelo ataque, né, que é um ataque explosivo, mas ele é um pouco inconsistente, principalmente pelo jogo terrestre, e acho que passa muito por essa OL, né, que tá toda desfalcada, tá toda bagunçada, se traz assim, Wirfs voltando, né, mas tipo, de maneira geral, é uma OL que tá tentando se encontrar ainda, né, o Baker tá sendo pressionado muito rápido, também tá precisando soltar a bola rápido, e por mais que ele esteja evitando jogadas negativas, ele esteja improvisando, né, um cara que acho que o que eu pego desse ataque é que tem sido um cara que a gente pode confiar, né, Bully, no Baker Mayfield, assim, porque ano passado tinha toda uma estrutura muito boa para ele estava rendendo, certo? Acho que esse ano, mesmo com as coisas, coordenador novo, ele não tá tão boa, sem jogo terrestre, né, sem os recebedores, né, necessariamente em todos os jogos, como o Godwin, que vai voltar agora você fica sem o Evans, né, então acho que isso que me pega aqui, ele tá rendendo muito, né, e liderando o Game Winning Drive, tem uns passes que, tipo,
Eu fico, mano, é o Baker Mayfield que tá fazendo isso mesmo, sabe? Acho que ainda me pega assim, tô me ajustando. Mas é isso, né? É um Eggbook aqui que tá aparecendo muito também, né? Que eu sou muito fã. Então, por mais que tenha esse ataque, cara, eu gosto desse matchup para defesa dos Eagles, certo? Dessa DL, apesar de que agora não temos mais Nolan Smith, né? Pensando por esse lado aqui também. Mas, por mais que esteja menos consistente essa defesa do que estava no ano passado, né? É uma defesa que é boa contra o jogo aéreo, certo? E acho que sem o Evans aqui, principalmente o Godwin, acho que ainda vai estar voltando, por melhor que tem jogado no passado, né? Não sei qual vai ser o ritmo do Chris Godwin, né? Se vai estar 100%. E acho que o Ebuka, assim, adoro Ebuka, mas, tipo, será que ele vai conseguir segurar esse ataque todo na mão, assim, né? Sem jogo terrestre, etc, né? Sem o Evans ali, que é o cara que sempre aparece contra o Philadelphia Eagles, né? Então, desse lado da bola, acho que o Baker vai conseguir fazer seus pontos, mas não sei se eu gosto tanto assim desse matchup pro lado de Tampa Bay, certo? Essa defesa, por mais que não seja tão dominante quanto o ano passado, eu ainda gosto do que os Eagles conseguem fazer contra esse ataque aqui. Eu tava olhando o celular porque o Atlético Mineiro acabou de ter um pênalti cancelado. Ah, que isso, cara. Galera, o Alex queria gravar 7 quando começasse o jogo pra não ver o jogo. Eu falei, mano, Sim. 7 não, vamos a 2. Uma pergunta que eu acho que ela vai ter muito peso e muito impacto no jogo é o seguinte. O Zadar Smith, ele chega bem, mas ele não é a solução de nada. O Jelix Hunt, ele teve bons momentos, mas ele não é nenhuma estrela. E os Eagles estão sem o Nolan Smith. Eu sei que a linha ofensiva de Tampa Bay tá lidando com lesões e tá lidando com problemas. Mas, de novo, o que se diz hoje, quarta-feira, enquanto estamos gravando, é a expectativa é que o Tristan Wirfs esteja em campo. O quanto você acha que Philadelphia tem de poder de fogo no pass rush pra afetar o ataque de Tampa Bay? Eu acho que dá para fazer o suficiente, certo, Bulho? Principalmente com esses creepers que eu vi que Fudge gosta de mandar, né? Então você coloca o Baum ali, tipo, indo numa blitz e dropando o Hunt, por exemplo, o Campbell, né, principalmente. Então acho que esses linebackers conseguem auxiliar esse pass rush de certa forma, sabe? Eu acho que se fosse uma linha realmente que estivesse protegendo muito bem, sem o Nolan Smith eu vou ficar mais receoso, certo? Em outros matchups, mas acho que nesse aqui em específico, mesmo com a volta do Wirfs, que, cara, é um jogador espetacular, assim, né? Como que vai ser esse primeiro jogo dele voltando também? Como é que você vai reorganizar essa linha? Que eu também tenho essa dúvida. Você vai só colocar o Wirfs ali do lado direito? Ou então você vai colocar do lado esquerdo, vai passar o Barton, que estava de left tackle, para center, e aí você vai trocar o center de novo, sabe? Então, como que isso vai acontecer? Eu acho que esse é um jogo que os Eagles ainda podem ter certa vantagem contra a Tampa Bay. Certo? Se esse jogo fosse na semana que vem, talvez eu já pensasse diferente. Como a gente está aqui na primeira semana dessa volta aqui da OL, eu acho que os Eagles conseguem gerar pressão o suficiente para incomodar o Baker, certo? Tudo bem. Vamos apostar diferente, então. Justo. Eu reconheço que eu sou um cara que tá muito acima em Tampa Bay comparado à maioria das pessoas. Já tenho estado desde a temporada passada. É evidente, é claro, que a saída do Liam Cohen tira um pouco dessa efetividade ofensiva, embora a gente tenha visto coisas boas essas primeiras 3 semanas. O Liam Cohen era um baita coordenador ofensivo e não tem como não sentir a perda dele. Acho que é um pouco parecido com o que a gente viu no Baltimore Ravens no ano passado com o Zach Orr, que por mais que o Zach Orr tenha feito um trabalho sólido em muitos momentos, ele simplesmente não é o Mike McDonald. E Baltimore sofreu com isso na temporada passada. Então acho que esse é um jogo que a gente vai ter palpites diferentes. E aí, já que estamos falando de Baltimore Ravens, absolutamente todas as pessoas do mundo fizeram esse tweet. Me incluo, tá? Porque eu sou como todos os outros. Não tenho vergonha nenhuma disso, porque foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. A gente tem Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens. Vou pegar aqui direitinho quando que é a transmissão, pra não ser injusto. Também do Sport TV, curiosamente. Teremos Sport TV 3, 5h25. Assim, você tem que olhar esse jogo pela ótica de quem perder. Eu acho que não tem como ser de outro jeito. Por mais que sejam Ravens e Chiefs, por mais que seja reedição de final de conferência há pouco tempo, por mais que esses dois times tivessem um divisional no ano passado, por mais que eles fossem considerados favoritos no começo dessa temporada, é muito difícil você ir nos playoffs quando você tá 1-3. Não importa o nível do seu time, é muito difícil. É uma certa caminhada que você precisa enfrentar pra isso. Possível, mas complicado. Agora, a minha impressão pra esse jogo, e de novo, eu começo olhando pela ótica do perdedor antes de analisar o matchup em si, é o seguinte.
Se Baltimore perde esse jogo, é muito desconfortável você tá 1-3. Mas você tá 1-3 numa divisão em que o Joe Burrow tá machucado. E Cincinnati Bengals na semana 3, você não viu, você não perdeu absolutamente nada. O Pittsburgh Steelers tem Aaron Rodgers, e os Steelers forçaram 5 turnovers na última partida e só foram ganhar no finalzinho por uma posse. E você tem o Cleveland Browns, que dispensa análises e comentários quando o Joe Flacco é o quarterback titular em pleno 2025. Se os Ravens estão 1-3, é desconfortável, mas dá pra buscar baseado na divisão. Agora, se o Kansas City Chiefs fica 1-3, com o Los Angeles Chargers jogando da forma que tem, com a vantagem que tem dentro da divisão, com a força que o Denver Broncos tem na defesa, com o Las Vegas Raiders que, ok, não é um time bom, mas ele complica mais que o Cleveland Browns, por exemplo, na minha visão. Meu amigo, a situação vai ficar pesada pra Kansas City. Pois é, meu querido. E que loucura imaginar que estaremos nesse ponto, né? Algum desses times aqui, 1-3, pra mim, se fala isso pra mim 4 semanas atrás, né? Acharia loucura, sendo bem sincero. E é isso, é um jogo de playoff aqui em pleno setembro, porque a NFL é dessa forma que funciona, né, cara? E por mais que você pense assim, beleza, você vai ter 3 derrotas, depois você tem N jogos aí pra frente pra vencer, cara, isso já diz bastante, assim, né? No longo prazo, a gente já tem bastante dados históricos de que, pô, quando você tá 1-3, a coisa realmente fica bem complexa, né? Sim. Dito isso, sobre o jogo em si, né, Henrique Bulho, eu tô aqui, cara, vendo, por um lado, um ataque dos Ravens que lida muito bem com a blitz, certo? Lamar Jackson, não sei se... Eu sempre falo isso, né? Se um dia foi uma criptonita, hoje em dia não é mais. E é uma defesa que manda bastante blitz, certo? E é um Ravens que tem sido explosivo também, cara, pelo chão, né? O Derrick Henry tem vivido um pouco da Big Play, tem sido menos consistente, né? A questão é que ele tá entregando a bola. E aí, o quanto isso vai continuar acontecendo, sabe? Eu acho que isso por mais que tenha acontecido nas últimas 3 semanas, talvez seja um pouco mais uma questão de exceção. Para mim, mora aqui nessa proteção ao Lamar Jackson, certo? Que não está sendo muito boa nesse começo de temporada. E o Lamar consegue maquiar bastante coisa. Acho que no último jogo teve 7 sacks, né? Muito foi por conta do Lamar de segurar muita bola, de procurar, né, criar jogadas. E os Lions conseguiram, né, colocar o Lamar no chão 7 vezes, isso acontecia, sei lá, 4 anos. Então, eu acho que se nesse jogo o Lamar precisar segurar mais a bola, eu confio que ele vai conseguir criar jogadas mais positivas, certo? Então, eu confio nesse ataque do Baltimore Ravens, por mais difícil que seja nesse desafio contra essa defesa de Kansas City, a defesa também não é tão boa quanto vinha sendo, né? Então, acho que os Ravens podem explorar isso, podem ter um pouco mais de jogo terrestre, assim, dessa DL que não está defendendo tão bem, né? Enquanto do outro lado, você tem aí sim o problema dessa defesa dos Ravens, cara, que não tá conseguindo defender nada, certo? Mas principalmente um jogo terrestre, certo? Algo que Kansas City não tem tido como força. Então aqui talvez eu acho que equilibre um pouco melhor pro lado do Baltimore Ravens, certo? Que a maior fraqueza desse time, sem os titulares ali da linha defensiva, né? O Buick, o Van Noy, né? Que não tem nada, acho que não vão jogar essa semana também, se eu não me engano. Não é tanto a fortaleza de Kansas City, né? O Mahomes tá tendo aí mais jardas TS do que os running backs do time, né, nesse começo de temporada. Então, assim, é uma defesa também que começou defendendo bem scrambles de quarterback, né? Então, para ficar de olho nisso. Mas, por mais que respondam, né, esse personagem um pouco mais pesado com o níquel, os Chiefs não têm conseguido implementar todo esse jogo terrestre, sabe? Então, o Mahomes, cara, tá fazendo bastante coisa. Acho que vai conseguir colocar seus pontos no placar, como sempre consegue, né? Mas eu acho que o Lamar vai vencer esse jogo colocando mais pontos nessa defesa do Spike Gold do que o Kansas City Chiefs. Vou ficar com os Ravens aqui. Pronto para quebrar meu coração de novo. Eu concordo com quase todos os pontos que você trouxe. Só pra complementar com dados, que eu sempre acho que é importante, é o seguinte. O Baltimore Ravens, ele cede, em média, 4.9 jardas por carregada. Essa é a 8ª maior marca da liga. E eles cederam também 7 TDs terrestres. Essa é a maior marca da liga. Foi muito assustador, e eu falei isso no podcast com o Deivão, de ver como que a linha ofensiva dos Lions dominou com facilidade a linha defensiva do Baltimore Ravens. Isso, pra mim, é a grande tônica da partida. O quanto que o interior da linha dos Lions, que não é um grande interior, tá? Isso tem que ser dito, não é uma grande linha ofensiva, de modo geral. Como que eles chegaram no segundo nível com facilidade, como que eles conseguiram controlar o peito dos jogadores dos Ravens com facilidade, como que tudo isso tornou muito fácil a vida do Jahmyr Gibbs e do David Montgomery, que claro, também fizeram grandes partidas individualmente falando. Eu não consigo ver, como você falou, que Kansas City consiga fazer isso.
Porque o Kareem Hunt, ele tá parecendo uma balsa. Ele não tem mais nenhuma explosividade. O Isaiah Pacheco, depois que ele jogou no temporada de calor, ele já não é mais nada ameaçador também. E, como você bem falou, o Patrick Mahomes hoje é o principal corredor de Kansas City, o que é absolutamente preocupante. Você não quer que o Mahomes seja o cara que tá se expondo nas corridas toda hora. Dito isso, eu também não vejo a linha ofensiva de Kansas City dominando da forma que as linhas ofensivas, de Detroit e de Buffalo na semana 1 fizeram contra a linha defensiva dos Ravens. O que torna pra mim esse jogo muito mais, digamos, propenso a ficar com o Baltimore Ravens. Porque os Ravens não vão ter tanta dificuldade de defender o jogo terrestre, sabe? E, ok, a gente fala sobre fumble do Derrick Henry, tranquilo, problemático, mas é uma parte que tem que ser dita. Só que ele ainda consegue correr bem com a bola. O Lamar consegue passar muito bem. Tem vários caras aparecendo bem no jogo aéreo. Pra mim é muito mais fácil imaginar um cenário onde os Ravens conseguem controlar essa partida ofensivamente falando, puramente porque eles têm mais talento no ataque. E beleza, o Patrick Mahomes ele tá fazendo o que dá. O restante do ataque é horrível, a linha ofensiva não ajuda. Ele precisa urgentemente da volta do Ward saudável e do Rashee Rice voltando de suspensão. E aí sim a gente pode ver um ataque talvez melhor. Mas o todo do Baltimore Ravens pra mim é muito melhor. Consideravelmente melhor. Então, fico com os Ravens também, tá? Acho que não tem outro cenário pra mim. E aí eu trago um dado de consistência, tá? Que eu acho que isso é bem interessante. Curioso, na verdade, mas interessante também. Na década de 60, os times que começaram com uma vitória e 2 derrotas foram para os playoffs em 25% das vezes. Na década de 70, a mesma coisa. Na década de 80, a mesma coisa. Na década de 90, a mesma coisa. Na década de 2000, a mesma coisa. Na década de 2010, abaixa, 24%. E aí agora a gente tá em 25% de novo dessa década. Então, assim, as chances são pequenas. Eu sei que o Kansas City Chiefs é o Kansas City Chiefs e que o Baltimore Ravens é o Baltimore Ravens. Mas perder esse jogo vai deixar as chances muito pequenas. É um jogo vital para os dois times, não tem como pensar de outra forma. E eu acho que vai ser sinal amarelo ligado com força lá em Kansas City. Estou contigo, meu querido. Só dando notícias aqui, gol do Atlético Mineiro, Gol do tá? Atlético Mineiro. Graças a Deus. Aos Cara, 92. se esse jogo fosse pros pênaltis, você ia passar mal aqui, cara. Enquanto eu falava, eu via... Eu só não vi quem foi, eu só escutei a galera gritando aqui. Bernard, alegria nas pernas. Ah, impossível! Impossível! Ressuscitaram o Bernardo Alegria nas pernas. Ele Meu entrou, Deus, inclusive, no meio do primeiro... primeiro tempo você viu, né? Mas, sim. Enfim. Vamos lá pro Okay. quarto jogo? Aqui, um abraço pra galera da ESPN, porque não esquecemos de vocês. Tá? É que, realmente, os jogos que a gente selecionou calharam de ser no Sport TV. Não pensamos nisso quando fazemos a pauta, só pensamos realmente nos melhores jogos. E a gente tem um interessantíssimo Indianapolis Colts e Los Angeles Rams. Vai passar às 5h05 na ESPN 2. Daniel Jones é o MVP, é o melhor quarterback da NFL e sabemos que ele vai ser All-Pro e vai ser Hall of Famer no final da carreira dele. Mas eu tô muito curioso também pra ver, piadas à parte, como que os Rams respondem o que aconteceu na semana 3. Porque é o tipo de derrota que machuca. Fora de casa contra o atual campeão, ganhando por 19 pontos, isso deixa algumas cicatrizes no time. Concordo, mas eu confio no 0-1 aqui, Henrique Bulho, no técnico Sean McVay, que eu mandei isso pro Davis hoje, a Davis que é muito fã de Sean McVay. O McVay contra todos os times, né? Eles têm, sei lá, 89-56 de recorde. E aí contra os Eagles é 1-6. Eu mandei, cara, todo herói tem sua criptonita. Realmente, o Philadelphia Eagles, ele tem o número do Sean McVay. Igual sim, o Seahawks tem dos Eagles. Sim, coisas desse tipo, cara. A NFL, às vezes até foge um pouco da lógica, assim. É por isso que a gente gosta e assiste, né? Mas eu confio na cultura do Los Angeles Rams, certo? Acho que é um jogo que, de fato, machuca nesse sentido, né? Tipo, você perde uma partida do jeito que foi, uma coisa bem histórica, assim, né? Da maneira que o Eagles vira esse jogo. Mas eu confio nele que para se colocar em posição de ganhar esse jogo, apesar disso, certo? Você vai ter aqui, falando do outro lado, né? O Daniel Jones, como você bem disse, que está jogando muito bem. É o Shane Steichen que está esquematizando as coisas para facilitar para ele. O Daniel Jones que está
principalmente evitando jogadas negativas, que sempre foi a marca registrada de Daniel Jones, que a gente sempre deu risada do Daniel Jones, certo? Um sexo absurdo, as interceptações nada a ver. Isso não está acontecendo aqui. Né? Um ataque que é bem múltiplo, usando o Tyler Warren, né? Que é um tight end, né, bastante versátil, com o jogo terrestre do Jonathan Taylor, cara, que está conseguindo deixar o ataque em posições favoráveis, né? E aquela história, o quanto isso vai ser sustentável no longo prazo, vamos ver. Né? Acho que a gente tem um desafio aqui que é realmente interessante. O Daniel Jones que está jogando bem contra a Blitz, é uma defesa que não é das que mais manda Blitz, mas manda Blitz, certo? Então vamos ver como é que ele vai atacar isso. E um Jonathan Taylor que quebra muitos tackles, né? Contra uma boa defesa, assim. Então eu estou bastante curioso para ver o matchup desse lado, enquanto do outro lado, assim, você tem um ataque dos Rams que é muito bom, né? Acho que o Stafford que deixou esse último jogo escapar aí, mas quando você está apoiado no jogo terrestre, formações under center, você usa bastante do play action, pouca na cua, né? Por mais que eu goste das defesas do Loa Narumo, acho que o Sean McVay tem a vantagem aqui, né? De novo, o Loa Narumo defende muito bem o play action, por exemplo, é uma característica dessa defesa, mas eu confio no Sean McVay para esquematizar bem o suficiente, certo? Para colocar esses pontos no placar, assim, e procurar seus matchups, assim, com o Puka principalmente, né? Então, eu vou ficar com os Rams aqui, mas é um jogo que eu já, cara, eu tô começando a acreditar nesse Colts, de certa forma, sabe, Bulha? Eu não sei o quanto isso estava no longo prazo, mas esse é um jogo aqui que eu vou ficar curioso. Acho que tem chance, por mais que eu aposte nos Rams. É difícil acreditar nesse time no longo prazo, baseado no... Sim. Sabe, é um castelo de papel no Daniel Jones. Eu sei que ele tá jogando muito bem, eu reconheço isso, ele tá jogando no altíssimo nível, não tem dúvida nenhuma com relação a isso, mas é o Daniel Jones. E aí, quando a gente fala isso, é de fato num tom pejorativo, porque a gente já viu anos eficientes dele no New York Giants, a gente já viu momentos eficientes dele, jogos eficientes, mas a gente sabe que tende a não ser uma parada consistente. A gente sabe que mais cedo ou mais tarde ele pode cometer aquele turnover besta, aquela decisão muito ruim e que vai vir com aquela dose cômica de humor do Daniel Jones. Não tira o fato de que ele realmente teve 3 partidas excelentes, cuidou muito bem da bola, soube explorar os matchups, soube conectar no meio do campo quando precisava, soube também trabalhar também com o outside. Eu gosto bastante do que ele tem mostrado nesse começo de temporada. Dito isso, acho que dos times enfrentados, e vou até pegar aqui para não falar besteira, a lista. Cadê? Indianapolis Colts, 2025. Lá, beleza. Miami Dolphins na semana 1. Miami Dolphins. Nada mais a acrescentar. Tennessee Titans na semana 3. Sim, se você viu o jogo, você via a Pick Six do Ward no começo do jogo e você já sabe o que acontece. Denver Broncos na semana 2 é o grande ponto pra mim. Uhum. Eu, Henrique, eu queria muito, sim, fazer uma análise mais simplória e falar que o Daniel Jones pode sofrer contra um grande pass rush. Mas ele também foi muito eficiente contra os Broncos. E os Broncos são um time que tem essa bela defesa. Ó, um sec sofrido, nenhuma interceptação, o time não teve nenhum turnover. Os Colts também souberam ser eficientes contra uma grande defesa. Eu quero muito ver como que esse pass rush dos Rams vai se portar contra essa linha ofensiva dos Colts, que é uma linha ofensiva muito boa, tá? E, de fato, é difícil ainda os Colts. Cara, estourou uns fogos muito altos aí. É, parabéns, Atlético Mineiro parabéns, gigante. Atlético Mineiro. Vou até botar aqui, vai, diga. Não, pode deixar, tipo, faz parte do rolê também. É que essa eficiência contra grandes defesas acaba sendo o vai o racha do Daniel Jones. E tem um bom exemplo dele na semana 2. Mas você consegue entender o porquê que é difícil de acreditar contra uma grande defesa contra Los Angeles Rams? Porque você tem caras como Verse, Turner, Young faz um bom trabalho. Os linebackers, ok, eu já não gosto tanto dos linebackers dos Rams assim. Mas o Forbes tem jogado bem, isso pra mim é uma grande surpresa até também. Então, é uma boa defesa que pode complicar muito a vida do Daniel Jones e fazer com que ele cometa esses erros. E mais uma vez, vou repetir isso pela terceira ou quarta vez, eu reconheço o bom trabalho que ele fez contra o Denver Broncos na semana 2. Mas eu não consigo apostar nesse cara fazendo isso de forma consistente contra boas defesas. E aí a balança naturalmente ela pende muito pro lado de Los Angeles, porque eu critiquei no podcast as chamadas do Sean McVay, tá? Acho que os Rams perderam esse jogo também por um pouco de covardia.
do McVay no segundo tempo. Mas os Rams é um baita time. Os dois lados da bola. Nenhum recebedor na NFL nas primeiras 3 semanas tem mais jardas que o Puka Nacua. E nenhum recebedor é tão eficiente quanto o Puka Nacua nesse ataque. Matthew Stafford tem jogado bem, Matthew Stafford se mostra saudável. Eu vou ficar com Los Angeles. Posso errar com relação aos Colts mais uma vez. E se errar, venho aqui e falo que errei na semana que vem também. Não tem problema nenhum com relação a isso. Mas pra mim é muito difícil acreditar na eficiência do Daniel Jones contra uma defesa que pode e que tem a capacidade de pressionar ele de forma consistente. E que também tem a capacidade de mudar esses fronts e tirar um pouquinho, sabe, meio segundo de reação dele, meio segundo de leitura dele, que a gente sabe que ele também não é o cara que processa o jogo mais rápido na NFL. Então vamos pro Los Angeles Rams aqui. Assina embaixo, craque. Só finalizando assim que acho que o que me pega é que eu não tô sentindo que a chance dessa vitória, digamos, dos Colts é 0, sabe? Não que você tenha dito isso, mas eu acho que esse mundo existe. Acho que o Daniel Jones me colocou uma pulga atrás da orelha, sabe? E esse é o jogo que eu vou falar, pô, se ele realmente jogar bem contra essa defesa, colocar o jogo embaixo do braço e vencer, aí talvez eu passe a acreditar nesse time de verdade, sabe? Então, esse é o ponto-chave aqui para mim da minha percepção do Indianapolis Colts. Como vocês todos, os adversários que teve até agora e esse desafio em específico. Acho que mesmo se perder, né, acho que é mais do que sobre o resultado, é como eu quero ver o Daniel Jones performar contra essa defesa. Eu vou ficar com os Rams, por todos os motivos aí que você citou, mas acho que existe esse mundo, sabe? E aqui que eu tô curioso. Acho que tem essa possibilidade aqui que é curiosa. Não, sem dúvida tem, sabe? Os Colts começaram no 3-0 muito honesto e merecem todos os méritos. O trabalho do Shane Steichen para fazer o Daniel Jones ser um quarterback eficiente, sabe? Todos os méritos, de verdade mesmo. Mas para eu começar a apostar nos Colts nesses jogos contra equipes mais fortes, ainda vai precisar de mais bons desempenhos. E eu não estou lá ainda, pessoalmente falando. Sim. E pra gente finalizar as prévias mais longas, antes da gente dar um pitaquinho em cada jogo, lembrando mais uma vez, não estamos ao vivo, não tem chat, não tem nada hoje, porque o Alex vai viajar para os Estados Unidos da América, vai assistir jogos de futebol americano, e enquanto isso nós estaremos aqui trabalhando, porque tem quem tire férias e quem vai férias, se divertir. Né? Então não vou mandar colega para futebol de nada, não, viu? Você não espere. Não, tô tranquilo, não se preocupa. Não ouvi, não. Ah, desculpa, não ouvi o que você falou, amigo. Assim, e não tem como ser outro jogo, né, por tudo que aconteceu nos últimos 28 dias. Domingo, Sport TV 2, 9h15 da noite, Micah Parsons Bowl. Green Bay Packers vai até o AT&T Stadium enfrentar o Dallas Cowboys. E vou deixar você puxar a análise disso, mas só pra jogar uma expectativa no ar. Eu gostaria muito de rolar uma cena de, tipo, o Jerry Jones queria cumprimentar o Micah Parsons e o Micah Parsons ficar tipo, não, tô de boa, irmão. Vai lá. Eu não sei se vai acontecer. O Micah Parsons, ele parece ser um cara muito tranquilo, mas seria muito legal. Pô, eu adoraria, cara. E falando nele, o Leão tem que ir com o Henrique, o Leão vai pressionar. O Leão vai ter o dele nesse jogo, porque não tem como. Ele vai estar motivado, certo? Eu acho que ainda mais a forma que essa OL de Dallas está jogando, principalmente ele no meu, mas que o Michael esteja bastante alinhado como Ed, né? Não está sendo tão usado em outras posições ele na linha nessa temporada, pelo menos por enquanto, né? Tá no começo ainda da temporada, ele tá voltando meio de lesão ainda, né? Então, algo a se monitorar. Mas acho que o Parsons vai conseguir pressionar, né, o Dak Prescott facilita o trabalho de todos os outros jogadores ali, né? E vai conseguir o dele, né? Já deixando essa previsão aí, que é batido, né? Acho que todo mundo vai fazer, né? Tá todo mundo esperando isso daí, mas é algo que eu vou ficar de olho. E aí, um ataque de Dallas aqui, Bully, que não vai ter o CD Lamb, certo? Que é o principal alvo aí, por mais que o Dak tenha dado uns 15 alvos para o Jake Ferguson, né? Agora eu não tenho o número exato aqui no último jogo, depois que o Lamb saiu. O Dak gosta muito de acionar seus tight ends. Acho que vai ficar difícil sem uma das estrelas da liga, né? No CD. Você depender. O Pickens é muito bom como 2, mas como um aqui junto de um Ferguson, acho que complica. E vai ter que se apoiar num Devonta Williams que, cara, tá realmente jogando bem, certo? Acho que é uma grata surpresa assim, nesse começo de temporada. Mas é contra uma defesa, cara, que não segue jogadas explosivas, certo? Eu acho que nas duas fases da bola. Acho que na última semana a gente focou muito em Browns ganhou do Packers pontuou pouco. E, claro, era um adversário bem fraco do ataque, mas a defesa dos Packers, cara, continua me impressionando pelo seu processo.
certo? Então aqui espero mais um bom jogo nessa defesa, né, que é uma das melhores unidades até esse momento, assim, né, desse lado da bola, e não acho que o deck vai conseguir pontuar o suficiente para acompanhar o que vai acontecer do outro lado, né? Antes de começar disso daí, te devolver a bola. Vai ter 1 ou 2 sacks, Henrique Wood? Um porque ele tá machucado, né? O que me fica passando pela cabeça, e aí eu vou pedir desculpa pra torcida dos Packers, é que é o seguinte. De novo, é uma coisa que eu falei no podcast, tá? E pra mim isso é... É bom que isso aconteça na primeira metade da temporada, contra o Cleveland Browns, na semana 3, um jogo que tem menos implicações do que um confronto contra o Detroit Lions, o Minnesota Vikings. Depois do que os Packers mostraram contra os Lions em casa, depois do que os Packers mostraram contra os Commanders em casa, 2 times que estiveram nos playoffs, fizeram boas campanhas. Baseado no fato de que o Green Bay Packers foi para os playoffs na temporada passada, baseado no fato de que o Green Bay Packers venceu o jogo de playoff em 2023, baseado no fato de que a gente está falando há muito tempo de que o Green Bay Packers é o time mais jovem e é mais uma vez o time mais jovem da NFL, eu entendo as razões e eu entendo o porquê disso acontecer, mas o Green Bay Packers, para um time que se espera que seja contender em 2025, ele não pode ter um ataque tão volátil como teve nessas primeiras 3 semanas. É um ataque muito bom, um ataque que consegue correr com a bola de forma eficiente, tem um bom running back no Josh Jacobs. Acho que a linha ofensiva dos Packers talvez eu esperasse um pouquinho menos, estou surpreendido de forma positiva. O Jordan Love é um bom quarterback, um bom / ótimo quarterback. E o grupo de recebedores com a adição do Matthew Golden eu gosto também. O começo de temporada do Romeo Dobbs pra mim é muito bom, muito positivo. Não contava com isso, sendo bem sincero. Com tudo isso que os Packers têm, os Packers não podem ter jogos tão ruins quanto eles tiveram contra o Cleveland Browns. Eu sei que a defesa do Cleveland Browns é uma defesa agressiva. A gente sabe como que o Jim Schwartz é jogando em Cleveland, a gente sabe da agressividade que ele imprime, a gente sabe do número de blitzes que ele manda, e a gente sabe o quanto que ele torna a vida do Love desconfortável. Porém, quando o seu objetivo é tão alto, consistência é a chave pra você chegar lá. E eu não tô vendo isso dos Packers nesse começo de temporada. É uma crise? Óbvio que não. Estamos na semana 3, é um time como o Cleveland Browns, um jogo que não é como se o time tivesse sido massacrado também. Perdeu um jogo apertado em que poderia e deveria ter jogado melhor. Mas, bom, você não pode se dar o luxo disso e é uma coisa a se corrigir para as próximas semanas. Eu acho que os Packers são um time melhor que o Dallas Cowboys. Eu acho que os Packers têm um momento melhor que o Dallas Cowboys. Os Cowboys, a gente tem que lembrar, vão estar sem o Tyler Guyton e sem o CeeDee Lamb. Óbvio que toda a questão do Micah Parsons também vai pesar no vestiário e vai pesar de forma positiva para os Packers e de forma negativa para os Cowboys. Toda a distração que Dallas vai ter que lidar enquanto os Packers vão ter que se preocupar em jogar futebol americano. Tudo pra mim indica uma vitória do melhor time, que na minha visão é o Green Bay Packers. Mas a gente precisa ver o Green Bay Packers jogando de forma consistente no ataque. Não dá pra ser um time tão volátil que uma semana joga muito bem e uma semana é muito eficiente e na outra semana comete erros como cometeu na semana 3 várias vezes. É claro que a interceptação besta do Jordan Love vai estar na cabeça de todo mundo, mas não é só isso. Essa eficiência ela é uma coisa que tem que ser natural de todo o ataque. E isso pra mim é o grande peso do jogo, tá? Mais do que Micah Parsons, mais do que necessariamente as ausências ofensivas dos Cowboys. O que eu quero ver é essa consistência dos Packers. Porque os Packers têm sim, e estão mostrando isso, e já vem mostrando isso de algum tempo, eles têm talento para ganhar jogos de playoff na Conferência Nacional. Mas você tá numa divisão com Detroit Lions, que foi 14-3 ou 15-2 agora, ano passado eu não lembro. O Minnesota Vikings foi 14-3 e foi vice-campeão da divisão. Você não pode se dar ao luxo disso nessa divisão, gente. Você não pode, de verdade. E feito meu monólogo sobre o Green Bay Packers, feito meu desabafo sobre o Green Bay Packers, te devolvo a palavra, amigo. Eu concordo contigo. Acho, por um lado, assim, que eu não pego tanto, talvez, quanto você, porque eu acho que isso diz muito sobre a defesa dos Browns, certo? Mais do que o ataque dos Packers, assim, de maneira geral. Mas eu não tiro nada do que você diz e acho que nesse jogo vai dar muito Packers, cara. Porque é um ataque que usa play action, que é uma coisa que Dallas não consegue defender. É um ataque que é muito efetivo contra a marcação em zona. E eu tô indignado, Henrique Bulli. Eu ainda vou seguir aqui, depois eu quero que você me responda. Eu preciso que você me explique
como se eu tivesse 5 anos. Por que o Eberflus está marcando em zona em 94% dos snaps? Amigo, não tem justificativa para isso. 94% você tá sendo bem generoso, inclusive, Óbvio, tá? cara, não tem justificativo para isso, certo? Não, de verdade mesmo. Bom, já que você trouxe o dado dos 94%, obviamente tem 6% de jogada que eles estão marcando homem a homem. Sim. Meu ponto é que eu não consigo lembrar de uma jogada em que eles fizeram isso. Tá? Juro, Assim. cara. Tipo, pô, naquela jogada marcaram homem a homem. Irmão, sei lá. Eu só vejo os Cowboys jogando em zona o tempo inteiro. E a piada que eu fiz no podcast, repito aqui. Não dá pra dizer que o Matt Eberflus não tirou a melhor versão do Caleb Williams. Justíssimo, né? Mas é isso, é um J-Love que acho que vai conseguir atacar em profundidade, que é algo que essa defesa de Dallas não tem conseguido defender, né? Por mais que você tenha uma OL dos Packers que está desfalcada, né? Sem o Zach Tom, que saiu no começo da partida, uma OL que vai tentar se entender comunidade, que também que o Love tem sido pressionado, acho que também foi muito uma questão da defesa do Cleveland Browns ter que lidar com o melhor edge rusher da NFL, na minha opinião, enquanto você tem uma DL aqui que não tá pressionando. Quem diria, se você tirasse o melhor pass rusher da DL, ela ia parar de pressionar tanto quanto pressionava. Mas você viu né? quantos por cento de sucesso o Ezeiaco teve na semana 3 contra o Chicago Bears? Não vi. 0.0. É, Ele eu ia teve perguntar se 0 era sério. corridas, teve 0 snaps de pass rush de sucesso. Ele não ganhou do offensive tackle dele nenhuma vez, ele não gerou nenhuma pressão. Ele é aquela imagem famosa do Tony Snell, não sei se você já viu, que é basicamente 28 minutos, 0 pontos, 0 rebotes, 0 assistências. Basicamente é o Ezeiaco na semana 3 contra os Bears. Fazendo cardio, né? Exato. É um cara que era muito especialista de pass rush, mas faltava um pouco de bife, né? E a NFL você precisa do bife, assim, para ter mais consistência, né? Eu tinha meus questionamentos com o Ezeiaco, certo? Mas acho que uma coisa que me pega dessa defesa também é o Trevon Diggs, né? O que tá acontecendo com o Trevon Diggs, assim? E, tipo, beleza, ele não tem precisado das oportunidades do mano a mano, mas toda vez que você lança na direção do Trevon Diggs, tá sendo um passe completo, tá? Tô um pouco sem entender o que tá rolando, assim, não sei se tá machucado, né? E eu que não tô sabendo, alguma coisa assim. Mas, igual eu falei, cara, eu não acho que você tem uma DL, né? Eu tô confundindo demais, uma DL que não pressiona e um declínio, digamos assim, no Trevon Diggs que justifica essa quantidade de marcação em zona da defesa, cara. Eu tô indignado com isso, velho. De verdade. Então, acho que vai dar muito Packers aqui, principalmente por causa desse lado da bola, certo? A tendência, vou até pesquisar aqui, porque eu tinha visto sobre isso mais cedo, a tendência é que o Darren Bland possa jogar contra os Packers e que o Jadeveon Clowney também possa jogar. Acho que o Clowney ele seja nesse momento talvez até mais importante do que o Darren Bland, porque tá bizarro de ver o pass rush do Dallas Cowboys. E eu trago também um ponto de desconexão, que a gente falou, inclusive, no primeiro jogo, entre Cardinals e Seahawks, que eu sinto que, além do dado absurdo com relação ao quanto de zona o Eberflus tem usado, o fato de que essa defesa dos Cowboys, na minha visão, não parece ser uma defesa tão criada pra defender em zona, sabe? Tipo, o Trevon Diggs, a gente, no ano de elite, tá? Porque ele não foi elite Bom nada. uso de aspas. Ano de elite do Trevon Diggs, em 2021, era um cara que era conhecido por ser extremamente agressivo nas coberturas. Tava quase sempre em press, e ou ele cedia big play, ou ele conseguiu o turnover, né? Tava sempre indo pro home run. Você não consegue fazer isso com consistência quando você tá em zona. E aí você já tem um Trevon Diggs que sofreu com lesões desde então. De verdade, é difícil de entender o plano defensivo do Dallas Cowboys. É difícil entender o plano também da organização como um todo, né? Então, não chega a ser desconectado com a franquia em si, mas é desconectado com relação ao personnel que eles têm, na minha visão. E, bem, também não consigo apostar em outra coisa que não seja uma vitória do Green Bay Packers aqui. Perfeito, siga o relator. Beleza. Alex, temos exatamente 59 minutos de transmissão, então vamos rapidinho falar do restante dos jogos. Vamos lá. Deixa eu aproveitar para pedir desculpa publicamente para todo mundo aí. Rapaziada, a gente tá postando toda semana e felizmente isso tem sido notado, tá? A gente fala sobre isso internamente. Mas a gente tá postando toda semana em uma collab entre o Pro Football e o Endzone, do qual o Alex também faz parte, a listinha de transmissões dos jogos. E a gente postou a listinha nessa semana e em seguida eu percebi que eu tinha
ou melhor, eu pensei que eu tinha cometido um erro na postagem, e aí eu fiz um adendo de que a Cazé TV ia transmitir Minnesota Vikings e Pittsburgh Steelers. Essa informação não era correta, tá? Se reportou quando mudaram os direitos de transmissão que a Cazé TV teria direito aos jogos internacionais, mas o entendimento do Pro Football é que isso não procede, tá? E informações de bastidor a gente obviamente não vai trazer pra cá, o que a gente sabe, mas nesse momento que estamos gravando, quarta-feira, 21h13 da noite, que estamos falando isso, a Cazé TV não tem esses direitos, e eu tô pedindo desculpas aqui pra todo mundo, porque eu dei a informação sem ter a certeza e eu não posso fazer isso na minha posição. O tweet ficou lá por 2 minutos e tal, mas ainda é um erro e eu peço desculpas por isso. Feito esse pedido de desculpas, Minnesota Vikings e Pittsburgh Steelers jogam em Croke Park, o jogo que eu vou ficar pra sempre me remoendo de não ter ido. Eu quero pensar que a boa versão do Carson Wentz, a versão sólida do Carson Wentz que a gente viu, ela vai se manter. Confio? Olha. Não. Mas acho que é possível. Eu não achei que fosse ver você falando isso, cara. Que coisa maravilhosa. Não, o Henrique, torcedor do Philadelphia Eagles, pensa coisas do Carson Wentz que não podem ser ditas aqui, mas infelizmente, eu sou um cara profissional com o meu trabalho, sabe? Aí eu não posso ter guardar essas coisas pra mim. Meu ódio me corrói assim por dentro e é isso. Pois é, cara. Esse é um dos jogos mais difíceis pra mim de prever dessa rodada, tá? Porque do lado você tem um Aaron Rodgers contra o Brian Flores, que assim, muita vantagem pro Brian Flores nesse momento, né? Esse ataque dos Steelers, cara, tá uma tristeza de assistir, certo? Enquanto do outro lado você tem uma linha dos Steelers, cara, contra a SOL dos Vikings, que assim, também tenho minhas dúvidas de que Carson Wentz que vai aparecer, certo? Acho que agora é um desafio um pouco diferente, assim, porque os Bengals também, acho que a forma com que o jogo se desenhou deu muito tiro no próprio pé, sabe? Teve muita pontuação defensiva, então aqui, sei lá, eu não sei o que eu acho, certo? Acho que os dois matchups estão meio assim, eu estou tendendo a apostar no Pittsburgh Steelers, infelizmente. Eu vou apostar no Minnesota Vikings. Eu acho que a linha ofensiva dos Vikings tem sido até uma surpresa pra mim nessa temporada. Tenho gostado um pouquinho mais do que esperava. E o que eu vi do Wentz na semana 3 foi um quarterback sólido. Não foi nada espetacular, mas eu acho que é o que os Vikings precisam nesse momento com o nível de talento que ele tem. E dá uma liberdade eles diferente têm, pro O'Connell, sem dúvida. Sem dúvida. Inclusive acho que ele jogou assim, consideravelmente melhor que o J.J. McCarthy. Claro que o McCarthy é o futuro da franquia, mas se você for pensar no que o Minnesota Vikings quer ser, o Wentz nesse momento parece ser o melhor quarterback, então eu vou ficar com o Minnesota Vikings. Washington Commanders e Atlanta Falcons. Interessantíssimo. Esse é um jogo interessante. Eu quero saber se meu querido Jalen Daniels vai jogar. Certo? Eu sei que está questionável neste momento. Não sei se temos atualizações. Estou buscando aqui enquanto você fala. Perfeito. Eu vou ficar de Atlanta Falcons. Mentira. Vou ficar de Washington Commanders aqui, porque eu cansei de me iludir com o Atlanta Falcons, tá? Olha como é que tá o inconsciente aqui, querendo, né, passar por cima. Mas, cara, eu vou ficar com os Commanders mesmo com o quarterback reserva, tá? Eu acho que é uma defesa, sem dúvidas, que vai dar mais desafios do que fez a defesa dos Raiders, né, na última partida, mas eu tenho confiado no Cliff Kingsbury, certo, para desenhar esse jogo terrestre, assim, impor o seu ritmo em cima dessa defesa, mesmo com esse front, assim, sabe, é um front relativamente mais leve também, né, e que tem me surpreendido, assim, essa OL dos Commanders, é um ataque do outro lado, cara, que tá sendo frustrante. Acho que é outro cara aqui, o Zach Robinson, que eu cheguei na off-season falando, pô, ele não vai ser mais o primeiro ano dele como coordenador, não é mais o primeiro ano do Penix, né? Vai ter, tipo assim, mais tempo para desenhar um ataque e tá sendo bem frustrante, assim, principalmente por conta do quarterback, né? Mas acho que vai dar Commanders aqui. Eu sinto que eu esperava mais do Atlanta Falcons com relação à utilização de 11 personnel. Tô um pouquinho surpresa de quanto que a Atlanta tá usando 12. E não sei se concordo, tá? Inclusive, porque eu gostava muito do desenho desse ataque com Drake London, Mooney, McLeod, e agora o McLeod tá basicamente sendo deixado de lado. E, bem, não cabe a mim aqui falar exatamente sem uma análise mais completa, só tô realmente surpreso. Você falou do Jaden Daniels jogar, eu quero saber também se o Michael Penix vai jogar, né? Porque não jogou na semana 3, só esteve em campo, jogar é outro termo. Mas de modo geral, eu vi coisas muito positivas do Washington Commanders, especialmente no jogo terrestre. Na semana 3, foi um time que, se eu não me engano, teve 6.3 jardas por carregada.
Bem, fico com os Commanders também, porque me mostraram ser um time muito bem treinado, mais do que eu esperava na semana 3. Eu também fui um pouco bastante crítico desse time antes da temporada começar, e a forma que o jogo se desenhou contra Las Vegas foi muito positiva, então vão ganhar um voto de confiança aqui. Sobre o Jaden Daniels, nesse momento, de acordo com o próprio Jaden Daniels, ele se sente bem caso ele vá para campo, mas que a decisão final vai ser dos médicos, então não vamos ter essa resposta até mais na frente. Justo. Domingo, ESPN 2, 14 horas, massacre em rede nacional, New Orleans Saints e Buffalo Bills. Isso vai ser transmitido? Por que isso vai ser transmitido? Eu não tenho a resposta, amigo. Sinceramente falando, eu não tenho a resposta. Meu Deus. Assim, eu não vou gastar a latim e o tempo de vocês fazendo análise aqui, rapaziada. Eu não espero que esse jogo seja equilibrado. Buffalo Bills, segue mais. Exato, os Bills são melhores em absolutamente tudo e você não confia no Saints contra times mais fracos, imagina contra o Buffalo Bills. Também às 2 da tarde, Cleveland Browns e Detroit Lions no Ford Field. Esse é um duelo interessante aqui desse ataque dos Lions contra essa defesa dos Browns, tá? Porque se a gente começar, os Lions acabou na semana 1, não tem mais, né, coordenador. Na semana 1 é semana de exageros, né? Então acho que deu uma recuperada, certo? Mas vai jogar aqui contra, pra mim, uma das melhores defesas da liga até aí somente. Então esse duelo dessa OL, que acho que eu tinha minhas dúvidas antes da temporada, né? E acho que começou muito bem o ano contra essa DL dos Browns. Vai ser um duelo bem divertido de assistir. Eu vou ficar, claro, com o Detroit Lions aqui, mas eu acho que esse matchup desse lado da bola vai ser bem divertido de ver, tal qual, né? Por motivos de a gente é doente e gosta muito, foi o ataque dos Packers com a defesa dos Browns. Sim, mas eu sinto que os Lions eles têm mais comando nesse ponto. Eu acho que eles são menos voláteis, né? Eu acho que tem mais talento também. Também, mas de modo geral, eu também acho que o ataque dos Packers tem talento suficiente pra não jogarem da forma que jogaram na semana 3. Vou ficar com os Lions, porque eu acho que os Lions simplesmente são um time que não vão sofrer defensivamente. Tá? O Kelvin Shepard, ele foi muito eu elogiei muito ele no podcast. E, Alex, inclusive, quando você falar alguma coisa no timeout, você pode trazer pra cá também, porque senão fica toda hora eu falando Claro. isso. Enfim, não. Sinta-se à vontade pra divulgar o endzone. Mas enfim, estou com os Lions, acho que uma vitória ali por uma posse, 10 pontos é bem provável. E aí, tem um Carolina Panthers e New England Patriots que eu quero muito apostar no New England Patriots. Mas se tem um time que tá quebrando meu coração nesse começo de temporada é New England. Eu vou com os Patriots. Eu não acho que teremos 5 turnovers de novo. Certo? Eu acho que a defesa dos Patriots deve ter 5 turnovers da temporada. Então, assim, eu realmente não acho que isso vai acontecer. Eu vou ficar com os Patriots aqui. Acho que o Drake May, coitado, ele tá muito sozinho, assim, nesse ataque, mas vamos ver se o Henderson começa a jogar mais, né? Porque tá meio preocupante, assim, essa falta de snaps, tá perdendo snap pra Gibson, né? E pro Stevenson. Então, assim, vamos ver se a gente coloca mais o Henderson aí. Mas que tenha falta de talento, o May tá jogando bem. E do outro lado, acho que foi mais um demérito de Atlanta do que um mérito de Carolina a última semana, certo? E de maneira geral, não gosto tanto desse elenco dos Panthers. Acho que os Patriots vão sair com a vitória aqui. Tudo bem, vou ficar com os Patriots também. Acho que cometendo menos turnovers e tendo um pouquinho mais de consistência no jogo aéreo, os Patriots devem vencer essa partida com facilidade. Não gosto nem um pouquinho dessa defesa do Carolina Panthers. Aí a gente tem outro possível massacre, mas esse não vai ser transmitido, que é Jackson Dart pisando, molhando seu pezinho na NFL contra a defesa do Jesse Minter e contra o Los Angeles Chargers, que vem fortíssimo na AFC West. Aqui eu também não vou gastar muito latinho, eu vou com o Los Angeles simplesmente porque é muito melhor dos dois lados da bola. É isso, aquela coisa. Você vai colocar o calor logo contra o Jesse Minter. A gente tem certeza, Brian Debo. Não podia esperar o Saints semana que vem? Eu não tô tão incomodado com isso. Eu acho que, assim, se acha que tem que jogar e ponto. Mas, bem, obviamente, não é um matchup favorável. Meu Deus do céu, esse jogo. Tennessee Titans e Houston Texans em Houston. Um grande abraço pro Betinho e postamos isso. Sou muito fã do Betinho também, mas postamos isso no Instagram do Pro Football. Passadas 3 semanas, os Texans têm 38 pontos na temporada. A gente já tem 9 ocasiões
nessas 3 primeiras semanas em que o time marcou isso em um jogo. Então, meu amigo, tá difícil. E aí eu trago a figurinha do Bob Slowick. Ainda sou o culpado, tal qual o Thiago Neves. Cara, eu vi uma que o Texans não foi na red zone ainda, cara. Tipo assim, não marcou nenhum TD na red zone, perdão. Já foi, né? Pô, foi o time que menos foi e não marcou nenhum TD na red zone. Então, tipo assim, tá uma coisa realmente assustadora. Mas eu acho que ganha aqui seu primeiro jogo, Henrique Bulho. Eu acho que contra o Tennessee Titans, né? Acho que principalmente pela defesa de Houston contra o Ken Ward aqui, que né, convida muita pressão, não tem uma proteção tão boa, né? Eu vou ficar com o Houston Texans para vencer o seu primeiro jogo aqui. Bom, também vou com os Texans, sem nenhuma confiança no time, sendo bem sincero. Não me impressiona em absolutamente nada. E aí um jogo que Vossa Senhoria verá do estádio. Se bem entendi o seu calendário. Jacksonville Jaguars, San Francisco 49ers, Mac Jones Ball. Se for o Mac Jones, né? Porque, cara, a gente não sabe quem vai ser. Se não for o Mac Jones é melhor ainda, que aí é quarterback reserva em Jacksonville contra quarterback reserva em São Francisco. Ai, cara, loucura. Mas eu, cara, sendo otimista com o quarterback dos 49ers, eu vou ficar com os 49ers. Eu acho que vai ser um desafio bem legal contra essa defesa de Jacksonville que tem né, pressionado bastante os quarterbacks assim, Tem forçado muitos turnovers também. Exato. Mas eu vou ficar com os 49ers aqui também pelo outro lado da bola. Esse ataque, eu acho que eu tenho gostado da estrutura do Liam Cohen, mas esse ataque segue inconsistente. Eu acho que você tem tanto o quarterback sendo inconsistente quanto os recebedores sendo inconsistentes. Né? Então, quando um acerta, o outro erra, e tipo, essa é um pouco a tônica da carreira do Trevor Lawrence, sabe? É muita inconsistência, cara. Eu vou ficar com os 49ers que tem mostrado ser um time consistente, mesmo com tantas lesões, de certa forma, sabe? Eu super compreendo uma vitória de Jacksonville aqui, sendo sincero, principalmente por essa questão do QB, né? Então, se o QB 3, cara, eu gostaria de voltar no tempo e apostar em Jacksonville, mas, de novo, sendo otimista com quem vai jogar, sendo o Purdy Jones, eu acho que os 49ers merecem esse voto de confiança aqui. Eu também, eu acho que a defesa dos 49ers tem vários caras aparecendo melhor do que a gente esperava. É óbvio que a perda do Nick Bosa ela vai machucar e vai colocar mais pressão no Bryce Huff, que sabemos que em early downs não é um cara efetivo, mas gosto desse trabalho atual de Jacksonville. Ainda não acho que é um time que vai conseguir ir lá em São Francisco e ganhar, mesmo se o Mac Jones for o quarterback. Chicago Bears e Las Vegas Raiders, 5-25. Vou dar um voto de confiança pro Caleb Williams. Eu acho que ele realmente jogou muito bem. E não tô confiante em Las Vegas baseado, primeiro, na defesa terrestre, que a gente viu na semana 3. Segundo, no ataque aéreo, que a gente viu na semana 2. Os Bears ainda estão engasgando ali, mas o ataque eu já tô, sim, animado. Vou ficar com Chicago aqui. Eu também. Eu acho que é um ataque que está conseguindo se encontrar. É o que eu dizia e agora sim, Henrique, vou lá no timeout, por exemplo, né? De que é um Chicago Bears que não vai começar tão bem ofensivamente, ao longo da temporada vai conseguir encontrar seu ritmo. E acho que isso está acontecendo, certo? Até esse momento. Acho que jogar contra a defesa de Dallas é um desafio bem fácil, sendo sincero, mas não terá um desafio tão grande aqui contra os Raiders também, certo? Pelo que tem apresentado. Então, vou ficar com o Chicago, enquanto o Raiders, cara, tá complexo, é só ele bloqueando pro Gente, tá? Coitado. Tá horrível. Mas aí eu vou trazer um ponto sobre os dois times. Para as aspirações da temporada que ambos têm, esse é o tipo de jogo que eles precisam ganhar. Sim. Tá? E isso vale tanto para Chicago com relação a ganhar de Las Vegas e para Las Vegas em relação a ganhar de Chicago. Na segunda-feira temos Monday Night Football duplo. O primeiro deles na ESPN 2, às 8h15. New York Jets e Miami Dolphins. Bom, eu torço pro São Bernardo, né? Então tô acostumado a ver o jogo de Série C. Sei o que é um jogo de má qualidade. E nossa, mal astral posso esperar muito o que baixo desse jogo. Astral baixíssimo, cara. Eu vou de Dolphins aqui, Rick Bully, a última chance. Se não ganhar do Jets, pelo amor de Deus, né? Acho que essa é a minha análise, assim, e é isso, cara. Porque o Jets também não se ajuda muito. Eu acho que o Dolphins pode ter um piso relativamente mais alto do que o Jets, certo? Então vou de Miami aqui. E, de novo, se não for agora, meu amigo, aí você esquece, né? A gente já tem falado sobre esse jogo aqui em específico. Eu tô pesquisando aqui se o Justin Fields joga. Aparentemente não temos uma certeza disso ainda. Pode ser que jogue, pode ser que não. Mas, de toda forma, eu vou ficar com os Dolphins. A inconsistência do Tua e o desenho ofensivo com 11 de 22 passes atrás da linha de scrimmage são extremamente preocupantes, claro.
Mas o adversário é o New York Jets, galera. Eu não consigo pensar diferente disso, vocês me desculpem. Às vezes é simplesmente fácil, assim. Às vezes a análise se baseia dessa forma e tá tudo bem. Assim como no último jogo da rodada, na ESPN 4, às 9h15. Lembrando, ESPN 2, 8h15, New York Jets, Miami Dolphins. ESPN 4, 9h15, Cincinnati Bengals e Denver Broncos. Também nem vou gastar muito latim depois que a gente viu do Jake Browning. Contra uma defesa muito forte. Acho que os Broncos vão ganhar esse jogo com bastante facilidade. Claro que seria um dos melhores jogos da rodada com o Joe Burrow de quarterback. Mas com Browning de quarterback e com o que a gente viu na semana 3, acho que simplesmente vai ser um domínio defensivo fortíssimo de Denver. Eu estou com os Broncos também, acho que pior que tá não fica do que aquele jogo, né, cara? Você teve 3 turnovers dentro do 2-minute warning, sabe? Acho que isso não vai se repetir, certo? Mas é uma defesa realmente muito forte que acho que vai conseguir impor seu ritmo aqui, né? Principalmente, cara, essa DL e essas blitz assim, do Vance Joseph contra essa proteção de Cincinnati. Acho que o Browning não vai ter muita chance de acompanhar, por mais que seja uma temporada aí do Bo Nix, né, que esteja decepcionando, pelo menos algumas pessoas, né? Não sei outras, por enquanto. Eu vou ficar com os Broncos aqui para vencer. Perfeito. Alex, faça um joinha pra eu postar que a gente fez uma gravação de 1h20. Pera aí que tá na câmera frontal. Pronto, coisa bonita. Coisa linda. Meus amigos, a gente fez uma prévia extremamente longa, mas a gente... Se pudesse, ficava 2 horas. Sim. O povo gosta. A gente... Qualquer conteúdo. É bom também porque a gente descobre se vocês veriam uma prévia mais longa ou não. A gente não colocou chat por motivos óbvios, não colocou superchat por motivos óbvios. Inclusive, cada superchat que vocês mandam aumenta o salário do Alex, tá? Isso não é brincadeira, isso realmente ajuda o salário do Alex. Então, se vocês gostam dele, mandem superchat pra gente. De novo, o convite, por favor, deem suporte às nossas patrocinadoras, como a gente falou, a VB Consultoria, a FN Network, a Ultrabet. Vai ter o link do Telegram. Peço mais uma vez que vocês se inscrevam. Mesmo que você não seja usuário assíduo do Telegram, é muito importante para nós. E é essencial para que a gente possa continuar com o Pro Football. A gente falou bastante sobre o hiato que a gente teve, falamos sobre a mudança do nosso modelo de negócios. Então precisamos também que vocês estejam conosco nisso para que a gente possa continuar expandindo o Pro Football e mantendo de todas as formas que a gente está fazendo nesse ano. Alex, deixe sua despedida antes de você rumar a terras americanas. Família, muito obrigado pela presença nesse programa maravilhoso e gigantesco que fizemos, certo? Deixem aí nos comentários se vocês querem mais tempo, tá? Porque a gente tem bastante coisa para falar de futebol americano, então fico feliz com a audiência de vocês. Deixem o like aqui no vídeo, se inscrevam no canal do Pro Football, me acompanhem, certo? @psicólogoFA em todas as redes sociais e @EndZoneBrasil em todas as redes sociais também, certo? Aqui no YouTube com o Timeout com o PP, lá no Instagram, tô fazendo videozinho de análise tática, né? A galera tá gostando bastante. E Twitter, sempre conversando com vocês. Vamos com tudo. Próximos conteúdos aí ao vivo, in loco. Vai ser muito massa. Me deem sugestões aí do que vocês querem, certo? E vamos com tudo, mano. Vou realizar sonhos essa semana, meu querido. Vai ser especial. Bom, falo isso tranquilamente, igual eu falei quando o Kurt foi pra Globo, quando o David foi pra ESPN. Fico muito feliz pelos meus amigos e tô muito feliz que vai realizar esse sonho. A quem está assistindo, vamos ainda discutir como faremos na semana que vem, ou se faremos, tá? Porque ele ainda vai estar lá e... Enfim, talvez eu traga alguém, talvez eu simplesmente não faça, talvez a gente consiga fazer com ele estando lá. Tudo isso vai depender do que a gente conversar e conseguir descobrir durante a semana. 1h20 de podcast, 1h20 de live, 1h20 de gravação, né? Não foi nem live nem podcast, na real. Agradeço muito do fundo do meu coração quem ficou aqui até agora. A gente gravou o podcast na terça-feira e aí algumas pessoas falaram do áudio. Então, se você chegou aqui até agora e o áudio ficou bom, eu agradeço muito se você puder me contar isso para que eu tenha essa noção. E se não ficou bom, me manda uma mensagem, manda aí nos comentários para que a gente continue arrumando isso. Vocês podem ver que a gente tem um overlay novo, muito melhor agora fazer pelo OBS, não tem mais aquela marca d'água horrorosa do StreamYard, não é mais uma coisa dividida, a gente coloca nossos patrocinadores, enfim, tudo tem dado certo nesse ponto. Então a gente conta com vocês também para dar suporte no Pro Football e tudo continuar a dar certo. Galera, 1h20 de gravação, a live mais longa que a gente fez, o podcast mais longo que a gente fez, agora foi de propósito. Um grande abraço, sigam a gente nas redes sociais, sigam nossos patrocinadores, sigam o Alex, me sigam, @BulhoPF no Twitter e @HenriqueBulho no Instagram. Um grande abraço e valeu. Tamo junto, Go Birds. Go Birds.